economia criativa só é possível dentro de uma visão sistêmica, integrada. A gente está vivendo um momento da história que é diferente de qualquer coisa que a gente tenha vivido anteriormente. E por quê? Porque nós estamos passando de formas de desenvolvimento que eram, sobretudo, lineares, quer dizer, cresce por soma, 1 mais 1 mais 1, para a possibilidade de crescimento exponencial. Isso quer dizer o quê? Repara aqui, a gente tem aqui no vermelhinho a curva do crescimento linear. E aqui, a curva do crescimento exponencial. Crescimento linear é o quê? Por exemplo, o crescimento da economia tradicional. A economia tradicional é uma economia baseada em recursos materiais, tangíveis. E o tangível vai de 1 mais 1. Uma maçã mais uma maçã, um carro mais um carro. Enquanto a economia criativa, ela é de natureza exponencial. Por quê? Porque um conhecimento mais um conhecimento não dá 2. Dá infinitas possibilidades. Porque são coisas que trabalham em rede, porque é desmaterializado, etc. Então, toda a conversa hoje da sustentabilidade mudou muito. Porque uns anos atrás falava em sustentabilidade, falava, meu Deus, que chatice, sustentabilidade quer dizer que eu não vou poder tomar banho nunca mais. Ou era uma ideia sempre associada à escassez. Enquanto a gente vê agora que existe possibilidade, sim, de gerar sustentabilidade e abundância ao mesmo tempo, se a gente muda de foco. Porque enquanto estiver trabalhando a partir de tangíveis, realmente a gente vai estar numa situação de escassez, porque o tangível se consome, enquanto o intangível se multiplica com o uso. Nós estamos saindo de um momento onde toda a sociedade e a economia se organizam em torno do que é tangível, material, concreto. E se é tangível, é finito, se consome com o uso e é organizado em torno de um modelo de competição. O resultado disso é escassez. O outro modelo que nós estamos começando a ver é o modelo da economia criativa, das novas tecnologias, dos processos colaborativos, que são infinitos. E, ao invés de se consumirem com o uso, se multiplicam com o uso. Quanto mais usa, mais tem. Isso é incrível. E aí, como não está consumindo, a gente não precisa competir. Ao contrário, a gente deve colaborar. Eu tenho a sorte de estar trabalhando bastante com Medellín, que ganhou o prêmio de cidade mais inovadora do mundo. Passou em menos de 15 anos, de cartel da droga, a cidade mais inovadora. Como? 40% do orçamento da cidade investido em educação e cultura. É a prioridade da cidade. Tudo é em torno da cultura. A cultura não é a cerejinha que enfeita o bolo. A cultura é a maneira que se tem de mudar todos os processos. É super interessante. E aí, o que é que a gente pode fazer? Qual é o como para trabalhar com isso tudo? Eu tenho o privilégio de ter uma experiência muito diversa, muito. De formulação de políticas nacionais, como aconteceu em Moçambique e em Cabo Verde, até trabalho no território com artesãs que trabalham com barro, Federação das Indústrias, grupos de vanguarda de colaboração. E aí eu fui tentando sistematizar o que é que funcionava nessas experiências muito diversas entre si. E acho que porque eu venho da biologia e fico tentando entender ciclos, daí essa ideia da sintetista, percebi que existia como se fosse um ciclo, que era comum a todos os empreendimentos, ou pequenininhos ou enormes, que funcionavam. O que estava nisso? Primeiro, esses empreendimentos partiam de um intangível. O que é um intangível? Um intangível é, por exemplo, a cultura ou a maneira de viver de um lugar. Um intangível é uma causa compartilhada, que tem uma força tremenda. Se pega um país africano, ele não tem como gerar um monte de coisas. Mas quando tem uma causa compartilhada, como a independência, de repente todo mundo consegue fazer o que parecia impossível. Um patrimônio intangível é o tipo de experiência única que você propicia
Um conhecimento intangível, um patrimônio intangível são os ativos intangíveis que diferenciam uma empresa, etc. Então, dentro da eterna discussão que tem do que é economia criativa, hoje em dia eu trabalho com uma definição muito simples, uma tentativa. A economia tradicional parte de um tesouro que é material. É terra, é petróleo, é ouro. E tem um processo através do qual isso se torna visível, acessível, e tem um processo para gerar riqueza. Não adianta a mina de ouro se está escondida e se não tem processo. Petróleo sem Petrobras também não. E a economia criativa? A mesma coisa. Só que a minha reserva de valor é um intangível. Esse intangível, seja a história de um lugar, por exemplo, aqui estamos num lugar jesuítico. Olha o patrimônio intangível que isto representa. Bem, começou o senhor sua fala. São séculos. Isso é um patrimônio, é um tesouro de credibilidade, é um tesouro de informação, é um tesouro de goodwill, etc. E a partir disso se constrói. Quando a gente pensa, por exemplo, populações de imigrantes, como os japoneses, assim, quando vem para cá, o que traz? Traz algo de tangível? Traz dinheiro ou recursos materiais? Não. O que vai trazer é conhecimento, dimensão cultural e redes. E, a partir disso, você gera a sua riqueza. Então, a economia criativa, de uma forma muito simples, seria o processo que revela e cria um processo através do qual intangíveis podem gerar riqueza e qualidade de vida. Se você tem o produto, e design, e marketing, e comunicação, e distribuição, aí você começa a ter economia criativa. Você começa a criar um ecossistema. Isto, neste contexto, é fantástico, porque vocês têm dentro de casa todos os ingredientes desse ecossistema. E essa visão tão interessante que vocês estão começando de justamente criar, saída do compartimentado e criar interface, é isso que realmente pode chegar em algum lugar. Porque isoladamente não funciona. A gente tentou bastante, mas setores isolados não funcionam. Funcionam como um ecossistema. Patrimônios intangíveis sempre existiram, sempre teve cultura, conhecimento, experiência, valores humanos. Por que, de repente, isto vira o vetor principal da sociedade e da economia no futuro? Porque agora está visível e acessível. Precisava uma Petrobras, digamos assim, para trabalhar com esses tesouros. O que é que faz com que se possa trabalhar com isso tudo? As novas tecnologias. Por isso que elas estão sempre presentes. Se não tem tecnologias de comunicação e informação, a gente não tem como ativar aquilo. Continua como um potencial que não se consegue trabalhar com eles. E o que é interessante é que ali é infinito, multiplica com o uso. Aqui também é infinito. Nós temos um mundo real e infinitos mundos virtuais. Aí, o que é que, por exemplo, as novas tecnologias oferecem? Oferece a oportunidade de fazer o que fez o pessoal do Airbnb, maior hotel do mundo. Você pode mapear o pré-existente, tudo que já tem, o que já tem de estrutura, o que já tem de equipamento, o que já tem de espaço, o que já tem de conhecimento, o que já tem. E costurar de uma outra maneira. Criar aplicativos, digamos, criar processos que otimizem o que já está. A tecnologia serve para conectar. Conectar intenções, conectar recursos, conectar áreas diferentes para que elas possam trabalhar de forma conectada, concertada. E conectar para permitir compartilhamento. A gente, se não está conectado, a gente não pode ter fluxo de recursos já existentes gerando outros processos. Dada a velocidade e dada a quantidade de desafios, o único jeito de fazer é junto. O que não é um problema, porque junto é muito mais legal. E quanto mais legal é, mais a gente fica com vontade de fazer. Que é o colaborativo? São os processos em rede
possíveis juntando essas 3 combinações. Exemplo clássico, Wikipédia. Impossível fazer Wikipédia para qualquer empresa ou país. Junta intangíveis, conhecimento, novas tecnologias, colaboração, e está a Wikipédia. É possível, sim, abundância, se a gente passa a gerar riqueza a partir do cuidar, que congrega todas essas atividades que têm sua matéria-prima no intangível. E que aí dá para passar não do consumo, mas para um crescimento exponencial. E aí, claro, estando aqui em Porto Alegre, essa foto 2005, vocês, mais do que qualquer um, sabem que outro mundo, sim, é possível, porque pela primeira vez na história da humanidade a gente tem recursos, a gente tem conhecimento, a gente tem pessoas. O que a gente precisa só fazer? Mudar o botão. Outro sistema operacional. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, então sinto muito honrada de fazer parte. Muito obrigada.